Eu já fui enganado. Eu já fui enganado por um falso guru. Quando eu percebi, em determinado momento da minha vida, eu fazia parte de uma seita. E isso me ensinou muitas coisas. Eu aprendi muito sobre como não entrar nessa de novo. E me ajudou muito a fazer melhores escolhas depois disso. E eu vou compartilhar isso com você de uma maneira muito legal, através do novo livro, O Psicólogo dos Falsos Gurus. E eu quero compartilhar com você o lançamento desse livro e a história dele, para você receber toda essa informação de maneira especial e divertida. Vamos explorar isso, tá bom? Qualquer um pode ser enganado, qualquer um de nós. E eu também já fui enganado, como eu acabei de dizer, e quando eu vi, eu já estava metido dentro de uma seita, fazendo coisas respeitando os desejos de uma outra pessoa, dentro de um grupo, trabalhando por um processo de aceitação, e aprendi muito com isso. Aumentei muito o meu critério, minha barreira, meu limite de análise e de atenção sobre essas seitas, essas condutas desses falsos mestres, falsos gurus, falsos líderes. E eu quero compartilhar isso com você através desse novo livro, que é uma ficção, porque tem muitos assuntos delicados, então eu ajustei muita coisa para que fosse uma ficção, mas também coloquei muitos fatos reais e históricos sobre isso, né? No meu caso pessoal, um dos alertas que me fez perceber que eu estava com um falso guru e seguindo uma pessoa manipuladora foi quando eu desenvolvi um trabalho para essa pessoa e essa pessoa adulterou o trabalho e colocou o nome dela. Pediu para uma outra pessoa adulterar o trabalho e colocou o nome dela como realizador daquilo. E aí eu vi a falta de ética disso publicamente, se dizer que era o realizador daquilo e não ter feito nada daquilo. Me levantou todos os sinais e aí eu, abrindo os olhos, comecei a ver que isso acontecia em várias outras situações e aquela pessoa tinha todo um movimento de trazer toda a vida das pessoas para ela se beneficiar, né? E isso me ajudou muito a ficar muito atento, a ser muito crítico com professores, com doutrinas, com ensinamentos, com práticas, né? Não só na área da religiosidade, mas também na área das relações de aprendizado mesmo, de professores, de supostos grandes especialistas, né? Gurus não são só na área da espiritualidade, nós temos gurus na área de business, gurus na área da psicologia, gurus em diversas áreas, né? Então por isso que eu acho que o livro é muito útil, esse lançamento, o Psicólogo dos Falsos Gurus, porque vai ser uma história divertidíssima nessa forma de ficção e vai trazer, contando isso através, né, de uma aventura e você vai depois concluindo quais são as características do golpe. Quais são as características de que você está entrando numa furada, por exemplo, né? E não é qualquer um, não é o meu caso, ou de pessoas menos esclarecidas, né? O livro vai contar uma história, por exemplo, do próprio Dalai Lama, que acabou se envolvendo com um falso guru. Não o guru dele, mas ele tinha um relacionamento, por exemplo, com a pessoa responsável pelo atentado no metrô de Tóquio, né? E ele se deixou enganar, Dalai Lama mesmo fala, me deixei enganar pelo discurso, pela forma como a pessoa se apresentava. Se você não sabe, o atentado no metrô de Tóquio foi em 1995. Shoko Asahara foi o responsável por esse atentado. Eu conto com detalhes, mais detalhes no livro. É claro que eu não vou contar tudo aqui, senão você não vai adquirir a obra, que está muito interessante. Ele foi enforcado em 2018, no Japão.
o enforcamento é uma das condenações na justiça japonesa, não sei se você sabia disso também, por 13 mortos e 5.500 feridos nesse atentado, né, de 1995. E eu conto um pouco sobre isso, né, desse perfil, né, que enganou a tanta gente, é uma pessoa proeminente no Japão, né? Você vai ter outras curiosidades no livro, uma especial logo no começo do livro, né, porque tem a ver com a narrativa dos personagens, né, e bastante importante, porque tem esses personagens fictícios vão alinhavando todos esses casos, né, de exploração, né, da boa-fé das pessoas. Os Beatles, em 1968, vão para Rishikesh, vão para a Índia, atrás do Maharishi Mahesh Yogi, vão atrás desse guru, e acontecem uns probleminhas sérios lá. E os Beatles ficam pouco tempo e saem correndo de lá, tentando não deixar vestígios, tentando não falar mais sobre o que aconteceu ali. Você quer saber? Compre o livro. É bem interessante essa história dos Beatles também. E é o primeiro alerta do livro, assim, de que, opa, né? E se até a inteligência dos Beatles, né, pôde cair numa dessa, né? Então, agora, só deixando bem claro, não tem nada a ver com a questão da fé, né, do George Harrison junto aos Hare Krishnas, e ele depois segue um outro caminho, né, não aquele de 1968, tá bom? Então, só para deixar bem claro isso, porque pode causar algum tipo de confusão, né, mas aquele episódio de 1968, o George Harrison, sim, entre os 4 Beatles ali naquele retiro de 1968, era o mais empolgado dos 4 Beatles. Porém, serviu de alerta para ele também tomar alguns cuidados, né, do que estava ali acontecendo, né. Eu falo um pouquinho dos diferentes comportamentos dos 4 Beatles, assim, tinha alguns mais empolgados e outros não. E tem uma música, viu? Tem um trecho de uma música que eles cutucam, né, o problema ali e a ideia do falso guru. Então você sabia que tem uma música dos Beatles que fala sobre falsos gurus? Leia o livro, você vai saber a música, vai saber o trecho e vai saber até uma alteração que teve que fazer na música, porque o George Harrison falou, não pega tão pesado, aí fizeram um pequeno ajuste na rima, né, a pedido do George Harrison, né. Por falar em gurus indianos, né, que a gente explora no livro, eu vou falar do Osho, sim, o Osho tem documentário sobre isso, tudo, que foi preso em outubro de 1984, né, com várias acusações, questões políticas, questões de a criação de um exército, uma contaminação, né, de uma cidade nas vésperas de uma eleição. Tem toda uma questão delicada ali e, gente, não se monta um exército do lado da sua cabana sem você estar sabendo, né? Tem gente que defende o Osho como se ele não soubesse do que estava sendo feito. O exército fazia treinamento de tiros, né? E tem detalhes que eu coloco também de adulteração de ensinamentos, cópias e coisas. A hora que no decorrer do livro a gente vai levantando os perfis de todos os casos de enganação, vai ficando claro para todos nós o que é o perfil de um guru enganador, de um mestre enganador, de alguém que quer conduzir as pessoas para um caminho complicado. E aí você vai vendo, mesmo que você, por exemplo, tem muito defensor, né, da questão do Osho, botando a culpa na secretária dele. É complicado, né, gente, quando a gente põe toda a culpa na secretária, né? É um argumento que a gente tem que avaliar com muito cuidado, né? O poder dessa secretária, né? Mas de qualquer maneira, vale a gente ver pelo perfil do livro, vocês vão ver que várias características, né, do guru enganador estão presentes ali, né? E isso facilita, então, você entender que o livro, apesar de ser uma história de ficção, uma história de aventura, né, de quase de espionagem, ele vai te ajudar a refletir sobre essas características, né, que está em comum em todas essas pessoas, né, e vai servir para a tua vida, né, para não entrar em furada, né. E como não podia deixar de falar, né, eu falo também do yoga, né. Um dos casos que a gente cita ali é do Bikram Yoga,
vou citar outros também, que foi condenado por abuso, né, e teve que fugir dos Estados Unidos, com parte do patrimônio e uma fuga, bem fuga de bandido mesmo, sabe? E nesse caso do Bikram, né, eu mostro essa questão do assédio. E é importante falar em assédio, tá? Não só a questão do assédio sexual, tá? Existem outros tipos de assédio, o assédio moral, né? E a gente precisa estar atento a isso, porque uma forma de manipulação não é só o assédio sexual, né? O assédio moral pode ser muito mais poderoso e muito mais danoso para a vida das pessoas, dependendo de como, né, realizado, até do que uma tentativa de assédio sexual, tá? Então, no caso do Bikram, tem os dois, né? Mas fica aqui uma reflexão, né? Porque tem gurus que fazem claramente assédio moral e se gaba de não fazer assédio sexual, né? Mas está fazendo muito assédio moral. Então a gente, no livro, a gente fala dessa questão do assédio, né? Eu no livro vou falar das seitas no Brasil, vou falar de falsos gurus brasileiros também, né? Só que em alguns casos eu dou uma ajustada no nome aqui e acolá, porque tem gurus aí que ainda tem seguidores, está vivo, né? Os falsos gurus mortos é fácil, a gente cita toda a situação. Mas fica claro, assim, de você identificar quais são os problemas, aonde que estão as mentiras e as construções ali, né? Vocês vão identificar, vocês vão se divertir, alguns de vocês vão se divertir muito com a forma como eu apresento isso, né? E uma das coisas que tem, né, nessas seitas no Brasil os seguidores famosos, né? Então a gente vai ver alguns assim que são seguidos por artistas, conhecidos, famosos, assim, né? Que fizeram doações para essas. E os sinais estavam claros de que eles estavam sendo enganados, mas estão ali, né? Estão ali na hora que a gente descreve, vocês vão estar vendo isso, né? Só para fazer um pequeno spoiler do livro, né? Alguns desses falsos gurus, na ficção do livro, né? Eles procuram esse psicólogo para pedir ajuda quando eles são descobertos e a imprensa fala dos problemas dele, né? Dos escândalos, né? Envolvendo, né? Os seus abusos, as coisas que eles faziam, né? E aí, então, esse psicólogo vai, né, desbravando isso junto com esse guru, né, que foi descoberto, tá bom? Então, você tem um spoiler aí para vocês entenderem como é que junta, né, essa ficção com essa realidade. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar do livro. E esse caso de seguidor famoso tem uma linha mestra dentro do livro, né? Não é só no Brasil, né? Com seitas no Brasil, mas a gente vai falar, por exemplo, no mundo do yoga, de um guru grande ali que tem seguidores famosos, né? E que o caso vai parar na Vanity Fair, né? E aí são dados mesmo, isso realmente aconteceu, né? Falando aí de um guru famoso e vira um escândalo numa revista de fofoca, porque envolve investidores ricos de Nova York, né? Uma disputa de poder internacional, registros de marca, né? Registros de grupo de seguidores, como esses seguidores são registrados em listas, né, de professores na internet. Eu vou explicando essa construção e essa disputa e como ela se deu e por que ela se deu, como que tinha uma questão de dinheiro por detrás disso, né? E fundamentalmente a estratégia assim, de como alguns falsos gurus indianos fazem para se sustentar numa situação de poder. Como é que eles fazem para se manter, né, com a renda ali de terem um incremento de seguidores constantemente. Tá bom? Eu espero que você possa comprar o livro, adquirir o livro na Amazon, né? Você pode adquirir na Amazon, quem não tem Kindle pode ler no tablet, pode ler no computador, pode ler no celular, né? É um livro que ele é um livro de fácil leitura, é uma história envolvente e eu tenho certeza que você vai gostar, né? E vai aprender algumas histórias interessantes e vai se entreter também com a aventura e o romance
que tem ali no meio da coisa toda, tá bom? Grande abraço e acompanhe o canal, compartilhe o vídeo, né? Indique esse vídeo para outra pessoa. Quem sabe, né? Você pode ajudar alguém a não se meter com um falso guru. Grande abraço, até mais.